Desde o início da campanha eleitoral, na última terça-feira, se intensificou muito a veiculação de notícias falsas, principalmente nas redes sociais. Essa ferramenta de edição, que é conhecida como deepfake, que manipula o rosto de uma pessoa real, falando coisas que ela não falou, tem sido uma das mais utilizadas para fazer circular dados falsos de pesquisas, promessas que os candidatos não fizeram, em verdade. As campanhas têm acionado a Justiça Eleitoral para que esse tipo de material seja removido do ar e com velocidade, porque precisa ser retirado do ar rapidamente. Sobre isso, a gente conversa agora com a Samara Castro. Ela é advogada especializada em Direito Eleitoral e Digital e coordenadora de comunicação da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Abradep. Samara, muito obrigada. Bom dia para a senhora. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês na CNN. Samara, seja muito bem-vinda aqui. Há realmente braços suficientes, olhos suficientes para acompanhar tudo o que se passa nas redes sociais? Qual é o tamanho do desafio que a Justiça Eleitoral tem, mais especificamente este ano, Lembrando que nas últimas eleições, esse tipo de informação falsa, deepfake, já deu trabalho, mas com o avanço da tecnologia, avança também a criminalidade, Infelizmente. Com certeza, Stephanie. O desafio ele é imenso. Ele é um desafio, inclusive, que a Justiça Eleitoral tem se preparado no último ano e está intensamente formando os seus desembargadores, seus juízes, servidores. Então, tem intensamente se preparado, inclusive aberto um canal para que sejam denunciados qualquer tipo de desinformação. Mas eu acho que tem vários agentes aí que também têm responsabilidade com relação ao combate à desinformação nas eleições. De um lado, as próprias campanhas, de outro, as plataformas, que são o espaço público onde majoritariamente esses ilícitos acontecem, e de outro, a própria Justiça Eleitoral. O volume, ele é realmente imenso e a gente precisa ter um fluxo muito ágil para conseguir tirar do ar aquela desinformação, para que ela não tenha um impacto ainda maior. Inclusive, várias pesquisas mostram que se a gente não consegue remover rapidamente essa desinformação, aquela mensagem ela já passa e talvez a gente perca, num momento muito próximo, a capacidade de desmentir, de revelar a verdade. Doutora, a nossa analista lá de Brasília, a Basília, estava falando agora, há pouquinho, de um caso, acho que a senhora já estava com a gente quando ela estava falando sobre essa história de cartilha que ensina a usar droga e tudo mais. Prolongar esse assunto não é beneficiar a divulgação de fake news quando a candidata diz, não, mas eu tenho a prova, eu vou trazer... Como é que faz para evitar que isso vire, por exemplo, o novo kit gay ou a nova mamadeira fálica, Porque a coisa vai indo e aí, não, eu vou trazer um documento, espera 10 dias e aí o assunto vai girando, vai girando, vai girando. A hora que alguém vê, virou verdade, Sim, uma questão muito interessante e, na verdade, muito preocupante, porque é um desafio do combate à desinformação, é que quem produz desinformação não quer necessariamente ter a vitória sobre a opinião pública, não quer necessariamente que a narrativa produzida ela seja considerada verdade. Quer colocar tanta dúvida que o ambiente fica tão poluído do ponto de vista informacional que as pessoas passam a não acreditar em nada. A pior coisa que a gente pode ter é uma dúvida permanente, se tudo é verdade ou se tudo é mentira. Nada é verdade, nada é mentira. E isso coloca um ambiente muito tóxico, onde as informações reais, elas perdem valor. E é um pouco essa estratégia que aqueles que produzem desinformação de forma massiva e organizada utilizam. Por isso, às vezes, a gente tem narrativas tão absurdas que acabam ganhando espaço na mídia, espaço nos jornais, espaço na justiça, justamente porque o objetivo não é que aquela narrativa se consolide, mas que ela crie tanta dúvida na opinião pública que as pessoas não queiram nem mais falar sobre aquilo, ela só parte do pressuposto de que é possível, já que tudo que está colocado é uma grande desconfiança. E qual é a capacidade, Samara, que a gente tem, que as nossas autoridades têm, de efetivamente chegar aos autores, a origem exata de quem produziu, de quem divulgou, de quem ajudou a passar essa corrente de desinformação adiante, Porque a impressão que a gente tem é que tira do ar, mas que quem produziu ali continua com as ferramentas à mão e que é uma questão de tempo para que isso volte a acontecer e aconteça cada vez com um volume maior.
Perfeito, Stephanie. Inclusive, essa tem sido uma preocupação muito grande de todos os profissionais envolvidos nas eleições. A capacidade que a gente pode ter investigativa de criação de provas, né, de ferramenta probatória, que seja possível a gente chegar nos autores e, de alguma forma, desmantelar aquilo que é organizado. Inclusive, por isso, a grande preocupação, Stephanie, não é necessariamente aquelas pessoas, o eleitor, aquela pessoa que está divulgando, aquela pessoa que compartilhou. A grande preocupação é entender as estruturas e conseguir trazer essa ferramenta probatória para efetivamente, no final de alguma ação de abuso ou alguma apuração nesse sentido, a gente encontra os verdadeiros responsáveis. E como isso é possível? Isso é possível numa colaboração direta entre a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e principalmente as plataformas, que têm uma responsabilidade ímpar nesse momento. Inclusive, a gente tem visto, foram feitos vários acordos com a Justiça Eleitoral por parte das maiores plataformas colocadas, e esses acordos, eles também vêm com esse objetivo de identificação. E é necessário que tenha, inclusive, uma cobrança maior para uma colaboração ainda mais profunda dessas plataformas, porque, afinal de contas, elas são um espaço público onde a desinformação acontece. E, na maior parte das vezes, são elas que centralizam as informações daqueles autores, de quem está produzindo conteúdo ali. Então, quando a gente tem um processo judicial, dentro dele é possível que a gente tenha essa identificação. Com certeza, a remoção, ela é um caminho e talvez o primeiro passo, né, ainda muito inicial. Mas se a gente não consegue desmantelar esses verdadeiros esquemas de indústria de desinformação, a gente não consegue produzir um ambiente saudável do ponto de vista comunicacional. Conversamos com Samara Castro, advogada especializada em Direito Eleitoral, Digital e coordenadora de comunicação da Abradep. Muito obrigado pela entrevista da senhora. Boa sexta, bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia.